Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nessas próximas aulas, eu vou estar gravando essa videoaula para vocês estarem assistindo e também fazendo o exercício avaliativo. Então, os exercícios teóricos e práticos que eu vou estar passando para vocês aqui durante essa aula, vocês estarão me entregando depois fisicamente, ok? Então vamos lá, a gente vai começar com uma prática, certo? Então a primeira coisa, nós vamos entrar na página do IBGE. Então, para ser mais fácil, digita IBGE no Google e vamos entrar no portal do IBGE. Então, nos três pontinhos aqui na lateral, nós vamos utilizar a aba Geociências, né? Posicionamento geodésico, redes geodésicas, nesse momento. Dentro de redes geodésicas, eu vou ter várias redes, né? A gravimétrica, a altimétrica, a planetimétrica, a maregráfica, vou ter o banco de dados e a RBMC. No caso, não vamos utilizar o banco de dados aqui, porque na RBMC aqui fica mais fácil, mais intuitivo você achar os dados, certo? Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou querendo dizer. Então, clicando em RBMC, de novo, você pode procurar aqui pelo banco de dados geodésicos, pelo INDE ou aqui pelos dados operacionais. Só para entendimento, como eu falei, ó, se eu entrar no aplicativo aqui, eu vou ter que vir aqui e sair pesquisando qual... Vou vir aqui em pesquisas, qual estação que eu quero, ou qual município ela está, e etc. No caso aqui de bancos de dados, dos dados diários de situação operacional, ele já joga para mim todas as RBMCs do país. Inclusive, as que estão em vermelho, por exemplo, ele vai falar para mim que ela está inoperante. As que estão em cinza estão inativas, você não está mais funcionando. E as que estão em amarelo tem alguma advertência que está acontecendo algum problema com elas, então para tomar cuidado. E obviamente as verdes estão operacionais, certo? Então aqui, isso aqui eu estou na situação operacional. Nós vamos usar aqui o download de dados, mas vamos aqui um pouquinho na análise de dados. Eu vou utilizar Inconfidentes, então vocês não poderão utilizar Inconfidentes, vão utilizar qualquer uma, cada um vai escolher uma dessas verdes, né, obviamente, para fazer o download. Então eu vou usar aqui Inconfidentes como exemplo, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o relatório. Apesar de que você pode baixar o relatório junto depois, mas pode baixar aqui já o relatório, certo? Vamos em download de dados. Então, aqui, desculpa, em análise de dados, primeiro. Então, eu vou escolher aqui em Confidentes. Vou selecionar o ano. Vou pegar 2024 para ficar o gráfico mais cheio. E vou pedir para fazer os gráficos. Então, eu posso ver o número de observações diárias. Então, tá vendo que ele teve mais ou menos 100 mil observações diárias. Algumas vezes teve menos aqui. Alguns dias por algum motivo que aconteceu. Então, ele me mostra, lembrando que aqui embaixo está os dias do ano, de 0 a 365. E que o dia GPS é de 0 a 365. Beleza? Lembrando disso daí que a gente já falou em sala de aula. Aqui o número de perda de ciclos, tá? Então eu tenho os gráficos aqui de erro médio quadrático, tá? Então algumas coisas para análise de como tá os dados da minha estação. Vamos voltar aqui para download. E aqui a gente já viu que a solução multianual, eu vou escolher um qualquer aqui, ele vai me mostrar a situação, só que ele demora para carregar, tá? Vamos em download de dados, então eu vou lá escolher o Inconfidentes, vocês vão escolher qualquer um outro, tá? Então vai aparecer aqui do lado Inconfidentes. Eu vou selecionar o dia pelo calendário. Vou pegar aqui dia 1º de agosto, certo? Heineken 2 mesmo, vou mandar consultar. Ele vai me mostrar aqui embaixo que esses dados existem e aqui está o descritivo. Eu posso baixar todos esses arquivos, então vou baixar esses arquivos todos de uma vez. Então, abrindo o arquivo, meu arquivo aqui, ele vai estar, então tá aqui o descritivo, só que o descritivo, tá vendo? Quando ele vem aqui, ele vem com um problema.
Normalmente acontece isso. Mas eu vou abrir aqui o meu zip e vou ter aqui os meus arquivos. Lembra que o D está em Ratanaka, que a gente já falou nisso. Meu G, meu L e meu N. Então o que eu vou fazer aqui? Por isso que eu falei para vocês no começo, baixar a monografia do ponto, o descritivo do ponto, logo no começo aqui. Então tá ela aberta aqui, certo? Belezinha? E aí eu tenho aqui os meus dados. Então, recapitulando, vocês vão escolher, vamos supor que um de vocês escolhe Goiânia. Baixa o relatório, aí vem dados e salva de novo em relatório, certo? Oh, desculpa, procura aqui, peraí que deu zebrinha aqui no meu computador, aí. Eu peguei Goiânia, né? Agora eu não lembro. Goiânia e escolho um dia, beleza? Baixa esses dados, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão de novo aqui nos 3 pontinhos, vão entrar em Geociências, vão entrar em Serviços de Posicionamento Geodésico, certo? E vão entrar aqui em PPP e BGE. Então aqui é a primeira prática. Vocês vão processar dados com a técnica PPP, posicionamento por ponto preciso. Beleza? Aqui tem um monte de informação, que depois a gente vai discutir isso, o que está acontecendo. Vamos aqui, ó, processar dados. Na parte de processar dados, ele também fala aqui que a partir de fevereiro, o referencial ITRF passou a adotar as órbitas precisas, a gente vai ver isso ainda. Então, portanto, o processamento de NSS dos dados coletados a partir dessa data terão novos parâmetros de transformação. Ele dá aqui quais são os parâmetros de transformação, certo? De translação no caso. Belezinha? Então, o que eu vou fazer? Eu posso selecionar como estático, posso selecionar como cinemático, certo? Posso alterar aqui o tipo da antena ou deixar não alterar e ela usa o Hynix e posso colocar a altura da antena aqui ou deixar ele fazer a leitura do Hynix, certo? Aqui ele deixa todos os tipos de arquivo que ele consegue ler para fazer o processamento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Escolher arquivo. Você vai na pasta aonde você fez o download, procura a pasta, certo? Minas Gerais, e seleciona o arquivo. Coloca o seu e-mail, certo? E manda processar. O resultado vai sair aqui embaixo. E ele vai mandar para o teu e-mail também um link para você fazer o download. Então, demora um pouquinho que eu falo é coisa de 1, 2 minutos. Ele vai colocar aqui o resultado do processamento, tá? Se der algum problema, ele vai te avisar e ele fala aqui, ó, o processamento iniciará após a transferência do arquivo, que pode demorar alguns minutos. Caso o resultado não comece a aparecer em 2 horas, por favor, reprocesse. Aqui no caso ele já mandou. Então ele me manda aqui qual o arquivo que eu mandei, o Hynix, a antena já estava processando e final. Eu vou fazer o download. Ele fez o download dos dados para mim, certo? Eu vou abrir. E ele vai vir aqui, ó, um arquivo de leitura para me falar o que é cada coisa. Então, ó, o primeiro aqui tem um resumo do relatório em PDF, um relatório que está falando como que é as coordenadas estáticas, enfim. Tem um KML, então se eu abrir o sum, aqui, ele não vai abrir aqui por causa no meu caso aqui, por causa da extensão. Mas um pós-processamento, um outro arquivo TXT, que vai dar as informações aqui também, mas o que a gente vai abrir?
o PDF. Esse PDF vocês vão mandar para mim. Cada um vai ter um. Vocês vão mandar para mim. Depois a gente vai discutir tudo que está escrito aqui. Certo? Vocês estão fazendo primeiro a prática. Tá? Vamos comparar as coordenadas, que é o que vocês vão fazer. Então, ó. Menos 22, 19, 06, 82. Menos 22, 19, 86, 06, 82. 46, 19, 40, 88. 46, 19, 40, 88. Isso aqui é lá em 2004. Ele fez uma regressão e trouxe para 2004. Na data do levantamento, a coordenada é diferente. Tá vendo aqui? Dá uma diferencinha, ó. 73 para 98. 25 para 31. Aí ele fala que a que deve ser usada é a que é de 2000.4. Tá? Depois eu explico para vocês o que isso significa. Aí tá aqui, ó, 7, 531, 309, 97, 7, 531, 390, 309, 95, lá deu 97, e aqui, ó, 363, 219, 73, 363, 219, 70, beleza? E aí a altitude, 88372, altitude 88372. No meu caso, eu não tenho altitude normal para comparar. Eu precisava usar o HGL HNOR para fazer isso. Mas ele me dá aqui, ó, que a conversão é menos, lá no HGL HNOR, que ele está falando aqui, ó, que está utilizando, tá? É menos 2,84. Então, a altitude normal vai ser 88656. Com um desvio padrão, uma incerteza de 9 milímetros. Beleza? Aí aqui embaixo ele fala quais são as precisões esperadas, usando dupla frequência. No nosso caso, nós estamos usando dupla frequência. Foram mais de 6 horas processadas, então tá vendo que tá dando bem baixo os valores esperados. Certo? E aqui tem alguns gráficos. Então essa é a primeira parte, tá? Que vocês vão fazer. Isso aqui vocês vão imprimir. Então vocês vão imprimir para mim entregar o relatório da estação que vocês solicitaram, o processamento do IBGE, tá? E aí vocês vão fazer um passo a passo de como utilizar o serviço. Então, entra aqui em geociências, posicionamento de geodésicos, redes geodésicas. Aí você vai lá em RBMC, aí você vai em dados diários, seleciona tal, tudo como vocês fizeram. Faz um passo a passo também e vão me entregar. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte, vocês vão entrar no site, digita, vou voltar no Google aqui, digita aos pós, PPP, certo? Vai entrar no primeiro que tiver aqui, ó, que é lá da Austrália, a parte de geodésia da Austrália. Ele vai falar pra gente que ele não usa, tá, a solução de PPP diretamente, tá? Aos pós não usa o posicionamento point position, certo? Precise point position. Ele vai usar o posicionamento relativo, beleza? Então aí o que vai acontecer? Aqui tem um monte de informação que a gente vai conversar depois. Vocês vão entrar aqui embaixo no Submit Your Data to AusPos. Então vocês vão mandar para o AusPos. O que ele vai fazer? Ele vai abrir isso aqui, que tem um monte de notificação. A última notificação foi 5/5. Alguma coisa que aconteceu aqui, depois a gente vai ler isso daí. Vamos escolher o arquivo. Eu vou escolher o mesmo arquivo que eu mandei para lá. Vou mandar ele fazer a leitura do arquivo. Quando ele faz essa leitura em cima desse arquivo, ele já pega a altura da antena do Heineken e o tipo da antena. Fica bem mais fácil. Aí eu vou de novo e coloco o meu e-mail. E mando submeter. Beleza? Ele falou que foi submetido, o meu número é esse. Ele, de vez em quando, ele demora de 2 a 3 horas para mandar. E de vez em quando é 10, 15 minutos. Certo? Ó, eu recebi aqui o resultado do IBGE. Então eu poderia entrar aqui e baixar. Tá? Ou baixar lá como eu fiz.
No caso, eu utilizei aqui, eu processei um pouco antes, o Auspos, e ele me mandou aqui para mim, ó. Tá? Então eu baixo o arquivo, eu vou ter este relatório aqui. Beleza? Eu vou fechar o resto aqui. Não, vou deixar esse daí aberto. Ó, eu vou ter esse relatório. Então tá aqui, ó, o dia que eu estou processando, que é 4 de agosto. Ele vai me mostrar qual arquivo eu mandei, tipo da antena, altura da antena, a data que eu escolhi para processamento, o início e o fim. Então tá vendo, começou a 0 hora do dia 1, foi até o dia 23, 59 e 30 do próprio dia 1, 24 horas. Aqui ele mostra no mapa onde estava localizado as minhas coordenadas, quais são as estações de referência próxima. Então tá aqui, ele pintou elas de quadradinho vermelho, tá? Que são essas daqui que tá aqui embaixo. E aí ele vai me dar as coordenadas cartesianas aqui, ó. Coordenadas cartesianas x, y e z em ITRF 2020, certo? Que é o mais novo. Ele vai me dar as coordenadas geodésicas em GRS 80, esse elipsoide, no ITRF 2020. É como se fosse o SIRGAS 2000 nosso aí. Então a gente vai olhar a coordenada aqui, ó. Menos 22, 19, 06, 81. Menos 22, 19, 06, 82. E com o IBGE lá a mesma coisa, ó. Deu 82. Deu 81. Tá bem próximo. Ó, 46, 19, 40, 88. Olha lá, 46, 19, 40, 88. E do IBGE que tinha visto. Cadê? 46, 88. 19, 88. Então, bateu. Certo? E a altitude 88675, só que essa é a geoidal. Se nós formos comparar a geoidal aqui, ó, 88656 para 88875, se fosse ali, vamos pensar aqui, 88655, então seria 6575, daria 20 centímetros de diferença. Aí tá dando uma diferencinha meia já generosa. Mas na elipsoidal, ó, 88372. 88372. Bateu. Certo? Depois aqui embaixo, ele ainda me dá as coordenadas UTM. Então, ó, 363.219,65, 363.219. Aí aqui já deu uma diferença, 7,3 para 65. E a do IBGE cadê? 70, já tá batendo. 7.531.310,27. Opa. 7 milhões, aí, 309,95 para 310,27. Também deu a mesma diferencinha que deu aqui no IBGE. Certo? Então, ou seja, também é confiável. Aí depois tem as incertezas aqui, certo? São os desvios padrões para cada um, para cada base, enfim, depois a gente vai discutir isso. Então, o que vocês vão entregar para mim também? Este relatório que vocês fizeram do PPP, do Auspos. Então, você vai entregar, vamos lá, recapitulando. Você vai entregar este relatório da estação que você escolheu, lembrando que cada um vai escolher uma. O processamento do IBGE e o processamento do Auspos. Beleza? E aí, vocês também vão fazer o passo a passo de como baixar os dados no IBGE, como chegar no serviço do IBGE, o passo a passo para você poder processar os dados, e a mesma coisa para o Auspos, onde você vai entrar e como você vai fazer esse passo a passo de como fazer o processamento. Entenderam? Beleza? Caso vocês não tenham entendido o que é para ser entregue, tá? Me manda uma notificação lá no Google Sala de Aula. Beleza? Mas é bem simples. É fazer um passo a passo de como baixar os dados do IBGE,
como utilizar o PPP do IBGE e como utilizar o PPP do Auspos, certo? E entregar a base, né, a monografia do que vocês escolheram e os dois processamentos. Beleza? Então, nas próximas aulas aí vocês vão estar desenvolvendo esse trabalho que eu passei para vocês, ok? Obrigado e até a minha volta aí.